Olha, para entender melhor esse decreto e as consequências da designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, a gente chama agora Samuel Pancher, que vai entrevistar Amanda Robertson, que é porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, justamente o órgão que tomou essa decisão. Sam, muito boa tarde, fique à vontade. Obrigado, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Agora Metrópolis. Vamos então falar com a Amanda Robertson, que está conversando com a gente de Miami, na Flórida. Amanda, muito boa tarde para você. Obrigado por participar aqui do Agora Metrópolis. Vou começar com a pergunta mais. A primeira pergunta, né? A pergunta mais relevante de todas, né? Qual o significado exato da designação de primeiro comando da capital e Comando Vermelho como organizações terroristas aí nos Estados Unidos? Seu mandato, o presidente Trump está colocando a nossa segurança nacional como a prioridade mais importante. E essas designações ontem, desde os dois grupos, o PC e o PC, o CV e o PCC, são parte dessa estratégia de utilizar todas as ferramentas à nossa disposição para proteger a nossa segurança nacional. Vinha sendo discutido há algum tempo, enfim, no Departamento de Estado e também na Casa Branca. Quem tomou a decisão final? A gente sabe que o anúncio foi feito pelo Marco Rubio, né? Mas de quem foi a decisão final de tomar essa decisão? Então, é responsabilidade e é a decisão do presidente Trump tomar decisões dessas medidas que afetam a segurança nacional dos Estados Unidos. Quero destacar que as designações têm algumas consequências importantes para estes grupos. Primeiro, restrições de vistos. Segundo, bloqueio de todos os seus bens aqui dentro dos Estados Unidos. Também proíbe pessoas dos Estados Unidos de realizar transações com estes grupos e se qualifica como crime fornecer qualquer tipo de apoio ou recursos a estes grupos. Então, realmente, as designações são uma ferramenta muito forte para eliminar estes grupos e acabar com suas atividades. Agora, Amanda, a gente viu nas últimas horas, né, alguns até especialistas no assunto e autoridades falando que essa designação poderia impedir o FBI de investigar essas organizações terroristas estrangeiras. Isso é verdade ou o FBI investiga esse tipo de organização? O FBI e as outras entidades governamentais dos Estados Unidos estão trabalhando dia e noite para identificar ameaças contra os Estados Unidos no Brasil e nos outros países do mundo. Então, obviamente, essas atividades vão continuar. Agora, há um tempo atrás, o Departamento de Estado me disse, né, um porta-voz do Departamento de Estado me disse que essas organizações são uma ameaça também à segurança nacional dos Estados Unidos, né? Você consegue explicar um pouco melhor como é essa ameaça, de que forma, enfim, essas organizações criminosas são um problema também em território norte-americano? Estes grupos criminosos, o PCC e o CV, operam não só dentro do Brasil, mas nos outros países do mundo, inclusive aqui dentro dos Estados Unidos. Já identificamos atividades destes dois grupos em 12 estados dos Estados Unidos. É por isso que estamos tomando as medidas mais fortes à nossa disposição porque entendemos que grupos criminosos deste tamanho só precisam coordenação internacional também para frear as suas atividades. Para ser claro para quem está acompanhando a gente, essa designação não impede, por exemplo, um trabalho conjunto entre as autoridades brasileiras e norte-americanas contra essas organizações, né?
colaborando muito estreitamente com o Brasil há muito tempo. Nós temos uma relação bilateral ampla em muitas áreas diferentes, incluindo na segurança. Então, essa colaboração, obviamente, vai continuar. Estamos comunicando constantemente com autoridades brasileiras e incentivamos eles também a tomar medidas mais rigorosas para eliminar estes grupos. Outra pergunta que é também relevante, Amanda, é que essa ação faz parte de uma estratégia maior do governo Trump de tentar aí, combater esse tipo de organização criminosa. De que forma isso vem sendo feito, não só com essas facções, mas de modo mais amplo? Importante destacar que estes dois grupos fazem parte de um grupo de 17 organizações criminosas, cartéis, grupos grandes que estão atuando em toda a região, que já foram designadas como organizações estrangeiras terroristas. Então, os Estados Unidos sabemos muito claramente que fazemos parte da região, compartilhamos os mesmos desafios de segurança e precisamos trabalhar juntos para frear e eliminar estes grupos que estão atuando na nossa região. E agora, com relação ao fluxo de drogas, a gente sabe que PCC, principalmente Comando Vermelho, né, o principal mercado deles não é os Estados Unidos, mas que existe uma operação conjunta aí com outras organizações criminosas aqui na América Latina, que visa exatamente isso, né, ter esse mercado de entorpecentes funcionando de uma forma aí quase que transnacional, com certeza transnacional, na verdade, né? Isso é uma preocupação também, o quanto, por exemplo, o PCC, que já é aí uma organização que tem ramificações fora do Brasil e atua praticamente em toda a América do Sul? Nos preocupa qualquer grupo ou qualquer indivíduo que apresenta uma ameaça à segurança aos Estados Unidos. Sabemos que com estes dois grupos, o PCC e o CV, não só trabalham no tráfico de drogas, mas também de itens ilícitos, também lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas, ataques brutais contra policiais, autoridades e civis. Então, as suas ações realmente são bastante sofisticadas e é por isso que foi necessário utilizar uma medida também muito forte para identificar suas ações e eliminar estes grupos. Amanda, a gente sabe também que, enfim, essa designação, ela é uma decisão, que afeta ali o território dos Estados Unidos. Então essas ações todas, elas são elas são, enfim, focadas aí no território dos Estados Unidos, né, são pessoas ou, enfim, atuações, no território norte-americano. Mas a gente sabe também que essas facções têm um histórico de violência e mesmo de atentado. A gente tem aqui alguns exemplos recentes, como atentados do PCC em São Paulo em 2006, atuação do Comando Vermelho, enfim, em comunidades ali do Rio de Janeiro, né, de fato, um domínio territorial dessa facção, o Comando Vermelho, né. Como que essas ações violentas são vistas contra o povo brasileiro, né, essas ações violentas dessas facções são vistas, são recebidas aí no Departamento de Estado? Claro que estamos tomando essa medida porque já sabemos a violência e o mal que estes grupos estão causando, não somente dentro do território brasileiro, mas como eu falei, em mais de 20 países do mundo, em 12 estados aqui nos Estados Unidos. Então, realmente, como parte da visão do presidente Trump de fazer tudo possível para proteger a segurança dos Estados Unidos, identificamos estes grupos como uma ameaça à nossa segurança nacional e é por isso que estamos tomando essas medidas. Certo. E para encerrar, qual a mensagem principal que, enfim, o governo dos Estados Unidos e essa decisão passa para essas organizações? Elas não vão ter vida fácil daqui para frente. De fato, como elas deviam, quem, enfim, é associado a essas organizações, ou quem de fato tem alguma simpatia, não sei, deve encarar essa mensagem do governo norte-americano, porque a atitude, pelo menos, vai ser mais severa com relação a essas organizações, né?
Acho que a mensagem é muito clara que esta administração do presidente Trump não tolera a violência, não tolera que os grupos criminosos atuam aqui no nosso hemisfério e no nosso país e eles vão ser eliminados. Tá ok, Amanda Robertson, muito obrigado por falar com o Metrópolis. Boa tarde para você. Boa tarde. Rafa. Samuel, antes de você ir embora, na verdade eu quero aproveitar você aqui, essa entrevista aí que você trouxe aqui no Agora Metrópolis, e você que é especialista em política dos Estados Unidos, estava semana passada, inclusive, estava há pouco tempo lá em Washington, né? Semana passada foi o folgadeira, né? Às vezes cada um vai no seu tempo. Mas eu queria que você então analisasse essa entrevista dada pela porta-voz. Como você sente que o Departamento de Estado, que a gente sabe inclusive o quão próximo Marco Rubio é do Donald Trump, e ele se encontrou com Flávio Bolsonaro, a partir dessa entrevista, como é que você acredita que o governo americano vai encarar essa decisão que foi tomada ontem? Olha, Rafa, eu acho que foi um pouco esclarecedor por alguns pontos. Primeiramente, ela deixa claro que a cooperação internacional pode continuar, que é um ponto que o governo brasileiro vem batendo aí, inclusive algumas autoridades, né, falando sobre as dificuldades que isso pode criar, algumas até falando que só a CIA pode investigar as facções, e isso não é verdade. A gente destacou isso mais cedo no Agora Metrópolis, agora a gente ouviu direto da fonte aí, né, de uma pessoa que está falando pelo governo norte-americano. Então, de fato, existe aí uma disputa narrativa além do que está no papel ali, o decreto, e é óbvio que a gente tem que avaliar sempre quais são as possíveis consequências além do que está escrito, mas é importante que, pelo menos do que a gente ouviu aí da porta-voz do Departamento de Estado, repetindo, que é o departamento chefiado pelo Marco Rubio, a gente ouviu dela que a intenção não é encerrar a cooperação, a intenção é que os Estados Unidos consideram essas organizações uma ameaça à sua própria segurança e vão agora elevar o nível, elevar a forma como elas tratam, como enfrentam essas organizações. Então, acho que isso é importante por dois motivos. Primeiro, porque a gente tem a versão dos Estados Unidos, então se lá pra frente não for isso que acontecer, a gente tem aí o que de fato eles falaram. E segundo, porque a gente não pode também criar um pânico de que vai haver uma intervenção amanhã dos Estados Unidos no Brasil. Não é isso que está planejando o governo americano, pelo menos em on, né, nem em off, ninguém apurou nada nesse sentido. Então é importante a gente ouvir esse lado, até fazer um contraponto aí do que a gente vem ouvindo, enfim, sobre as possíveis, enfim, o que as pessoas estão conjecturando que isso pode trazer, mas que não está lá no papel. Então, obviamente, é uma suposição. O governo americano, como a gente acabou de ouvir, não tem um plano aí de intervir no Brasil, pelo menos é isso que dá para inferir do que a Amanda falou, né, Rafa? Samuel, muito obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis, obrigado por trazer a entrevista e, claro, qualquer novidade nesse assunto que envolva Donald Trump, você está sempre convidado para vir aqui. Valeu, Rafa. Olha, eu vou pedir para minha